Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Sávio Bittencourt e esse é o nosso curso de adoção, integralmente disponibilizado no nosso canal do início ao fim, gratuitamente. Hoje nós vamos continuar falando sobre a fisionomia jurídica desse instituto e nós sabemos que esse instituto ele pode ser exercido a paternidade por pessoas acima de 18 anos de idade. É difícil imaginar uma pessoa com 18 anos de idade com condições efetivas para fazer uma adoção. Mas é uma, digamos, uma presunção legal que aos 18 anos as pessoas tenham plena capacidade de tudo, né? Tanto da consciência criminal, no Código Penal, com uma maioridade penal acima dos 18 anos, como no campo do direito civil, que até o Código passado era a maioridade instituída aos 21 anos e hoje a maioridade é instituída aos 18 anos. Então, uma criatura com 18 anos, como vocês sabem, é plenamente capaz de sobreviver, de se constituir família, comprar, vender imóveis, etc., e adotar, né? Então, no campo de não exercício do preconceito, é uma possibilidade concreta de haver alguém com 18 anos com essa maturidade, né? Obviamente, isso tinha que ser avaliado e muito bem avaliado no campo da habilitação, se essa pessoa tem as condições econômicas, sociais, psicológicas para efetivamente, se aos 18 anos, ela pode efetivamente criar essa grande responsabilidade perpétua, como nós dissemos, né? Mas também para o adotando, a idade máxima deve ser 18 anos. Então, é o que está no artigo 40. É claro que pode haver a adoção de pessoas maiores de 18 anos, né? Isso é uma pegadinha, né? As pessoas leem esse artigo do ECA, que é o artigo 40, e ficam com a impressão que a adoção é um instituto que só se dá se o adotando tiver até 18 anos de idade. Mas aquelas pessoas que já estão sob a guarda e tutela da pessoa que está adotando podem ser adotadas depois dos 18 anos, a menção específica no ECA, e também no Código Civil, artigo 1619, a previsão explícita da adoção de adultos, que pode ocorrer com a aplicação subsidiária do ECA em relação às condições, ou seja, diferença de 16 anos entre adotante e adotado, e a proibição de adoção avoenga, que é uma proibição explícita que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente e que só muito excepcionalmente pode ser considerada válida uma adoção por avô, né? Há jurisprudência nesse sentido, mas essa jurisprudência aponta nas razões de sua decisão sempre que é uma situação absolutamente excepcional. Avô é avô. Avô não é pai e mãe. Então, a transformação do avô em pai e mãe na legislação brasileira, ela não é prevista. E a jurisprudência cria exceções que são exceções, né? Não são regra e não revogou aí a proibição da adoção por avós. Isso vale também para a adoção de adultos. Mas nos interessa aqui a adoção de criança e adolescente, e para isso o artigo 45 diz que a adoção depende do consentimento dos pais biológicos ou do representante legal do adotando na ausência deles, né? O consentimento será dispensado, parágrafo 1º do artigo 45 do seu Estatuto da Criança e do Adolescente. O consentimento será dispensado se os pais forem desconhecidos ou tiverem sido destituídos do poder familiar. Portanto, há uma hipótese concreta para a, a entrega direta pela mãe. Nós vamos fazer uma aula específica sobre a entrega direta mais tarde. Mas o consentimento é a concordância desses pais biológicos com a adoção que vai ser feita pelos adotantes. E tem que ser um consentimento absolutamente consciente. As pessoas não podem estar enganadas, não pode haver transação de crianças, venda de crianças, e tudo isso é fiscalizado e fiscalizado arduamente pelo poder público. Ministério Público, magistratura, sobretudo. O que é interessante notar é que independentemente do consentimento, a adoção pode sim ser deferida quando há a destituição do poder familiar daquele que deveria dar o consentimento. Então, é possível que é muito comum, e grande parte das adoções acontecem assim, as pessoas sejam destituídas do poder familiar, falta de condições de exercê-lo.
Poder familiar não é um certificado de propriedade do adulto sobre a criança, ele é, na verdade, um feixe de direitos e obrigações que o pai e a mãe têm para manter aquela criança. Você tem muita liberdade, você tem autonomia familiar. A criança vai para a religião que você tem, torce para o teu time de futebol, né? Nas maiores agruras do mundo, você faz a criança torcer para o seu time de futebol, leva para o estádio, você escolhe o tipo de escola, o tipo de educação que aquela criança tem que ter, se é uma educação mais rígida, se é uma educação militar, se é uma educação civil, se é uma educação mais experimental. Ou seja, a família tem algo chamado autonomia, que é um princípio fundamental e que o Estado é obrigado a respeitar. E quanto mais respeito a esse princípio, né, mais cidadania se tem, porque as famílias conseguem se desenvolver como querem, no limite da legalidade. Ou seja, se a família, dentro desse processo, deixa a desejar, não cuida da criança, não cria a criança e não dá à criança o cuidado que a criança efetivamente precisa ter, é porque aí o Estado pode entrar. O que legitima a entrada do Estado na seara familiar, da privacidade da família, que é resguardada constitucionalmente, é o fato da família descumprir a lei. Se não for um descumprimento da lei, uma criança que não está indo na escola, que não vai na escola, que não tem educação nenhuma, ou uma criança que está submetida a algum tipo de maus tratos, sim, nessa hipótese o Estado não só pode, como deve, entrar naquela seara. E não se trata de uma invasão, mas de um bem jurídico maior, que é proteger a criança que ali está. Então, esse feixe de poderes e deveres chamado poder familiar é dado para o pai e para a mãe. Se eventualmente essas pessoas não têm condição de exercer, não querem exercer, dolosa ou culposamente, não interessa, a criança tem direito a esse exercício. A criança tem direito a estudar, a criança tem direito a se divertir, a criança tem direito a ser criada livre de violência. E se isso não é resguardado por essas pessoas, nós temos um problema. Esse problema pode ser suprido com a aplicação de outras medidas concernentes aos pais, quer dizer, se é uma coisa que pode ser resolvida com outro tipo de medida, medidas inclusive punitivas, como infração administrativa, que é aplicada e prevista no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, medidas de proteção à família, de encaminhamento, enfim, tem advertência, tem várias medidas que podem ser aplicadas para lesões menores, mas para lesões maiores, para incapacidade permanente de criação, para incapacidade de criação de vínculo de afeto, cuidado, de proteção, para incapacidade de responsabilidade de pai e de mãe, a solução é a destituição do poder familiar, que não é um processo criminal contra os pais, mas um processo simples de desvinculação daquela criança. É claro que é um processo contencioso, com direito à defesa, à ampla defesa e ao devido processo legal, como tudo no Brasil. Mas isso não quer dizer que seja um processo criminal. E, às vezes ele é tratado como processo criminal, né? Inadvertidamente, às vezes até por má fé, de pessoas que querem transformá-lo num processo criminal para impedir a destituição do poder familiar e manter a criança em situações horríveis dentro de uma família que a maltrata. E há gente que defenda isso até o STJ, né, por biologismo, ou por um biologismo socializante, que quer colocar na conta da pobreza todas as lesões que se cometem, em desrespeito a 99% dos pobres brasileiros que criam seus filhos com carinho, dignidade, com cuidado, com afeto, superando toda a falta de poder público, toda a falta de emprego, de transporte, de moradia. Essas pessoas mantêm seus filhos consigo com muito carinho, lutando, são leões na nossa cidadania, que estão aí para nós vermos todos os dias. Mas para uma porcentagem ínfima de pessoas que não geram, não criam condições de afeto e cuidado, para essas pessoas criamos uma série de explicações mirabolantes e mantemos as crianças sofrendo com elas, correndo risco. Isso é obviamente uma interpretação equivocada e precisa ser abandonada no nosso direito. E por isso o consentimento não é exigido quando a pessoa está numa dessas circunstâncias que não consegue ter cuidado. Só pode ter o consentimento considerado aquelas pessoas que têm alguma responsabilidade, né? Aquelas pessoas que não querem abrir mão dos filhos, mas não cuidam dos filhos, exercendo um egoísmo atroz, essas pessoas precisam ser destituídas do poder familiar. E então
esse requisito do consentimento, ele existe sim, mas ele pode ser dispensado quando os pais tiverem sido destituídos do poder familiar e pode ser dispensado, inclusive liminarmente, a criança já pode ser colocada na família futura, a família adotiva, para fins de guarda, enquanto o processo se desenrola ante a tutela de evidência de que aquelas pessoas que causaram grandes malefícios para aquela criança não vão se aprumar em curto espaço de tempo, né? Então, esse é o que a jurisprudência vem decidindo em nome do melhor interesse da criança de forma recorrente, né? Evitando situações de biologismo que são defendidas por pessoas que conhecem o assunto de forma genérica, mas não se importam com as crianças de verdade, aquelas que estão em instituições, aquelas que sofrem, que choram, que a corda do pesadelo não tem quem abraçar. São essas pessoas que são os nossos jurisdicionados principais, né? São essas pessoas que sofrem e não põem fogo em colchão, não fazem rebelião. E é por isso que nós temos que ser a voz e os olhos dessas pessoas. E é por isso que esse curso existe. Porque quanto mais gente lutando por elas, mais transparência nós vamos ter na atividade das nossas instituições públicas de forma geral, da justiça e de fora da justiça. Então, esse requisito do consentimento, é um requisito importante que também vai existir por parte do adolescente. O adolescente acima de 12 anos de idade, todo adolescente tem acima de 2 anos de idade, entre 12 e 18, ou seja, o ser humano acima de 12 anos, entre 12 e 18 anos, para ser adotado, precisa explicitamente concordar com a adoção. É claro que a gente pode imaginar a hipótese que o adolescente não tenha nem condição de fazer uma coisa ou outra, porque eventualmente está numa situação de drogadição, alguma coisa dessa natureza. Mas a lei exige esse consentimento porque é necessário que a adoção seja uma via emocional de mão dupla. E um adolescente que não quer ser adotado por aquelas pessoas, efetivamente não pode ser obrigado a ser adotado por aquelas pessoas, é uma regra que precisa ser observada. E é óbvio que, em relação à criança, apesar do consentimento dela não poder ser exigido, até porque ela, sendo criança, não manifesta um consentimento com tanta clareza, dependendo da idade dela, mas, obviamente, a sua vontade é considerada através do contato com os psicólogos, que vão fazer o estudo social, que vão fazer o estudo de caso, que vão emitir um parecer. Essas pessoas capacitadas para isso vão extrair daquela criança a sua necessidade, a sua vontade. Então, não é uma vontadezinha simples momentânea, mas aquilo que efetivamente a criança precisa. Apesar dela não manifestar, a adoção só vai ser deferida quando realmente apresentar benefícios para aquela criança. E, em relação ao adolescente, já foi dada a ele a capacidade de se manifestar explicitamente e o consentimento dele é necessário. Voltamos em breve com mais informações importantes a respeito da fisionomia jurídica da adoção. Compartilhe esse vídeo. Até lá!